O transporte de cargas perigosas, embora necessário para a economia e fundamental para o funcionamento da cadeia de fornecimento de produtos, implica em diversos riscos, pois o deslocamento desse tipo de carga está sujeito a algumas vulnerabilidades. Os danos causados por acidentes com produtos químicos durante o transporte, por exemplo, não têm somente perda financeira, mas também causam grandes consequências na vida humana e no meio ambiente. Por isso, o transporte desses produtos exige cuidados rigorosos, especificados em legislação, e quando essas regras são seguidas, os cuidados necessários são tomados, o transporte de cargas perigosas pode acontecer sem maiores riscos ou inconvenientes para o caminhoneiro, para o meio ambiente e para as demais pessoas na estrada. Norte, sul é o meu lugar. Serras, planícies, campos e o mar. Olá, eu sou Sula Miranda e na Boleia da Sula de hoje vamos dar carona para a diretora administrativa da Zorzin Logística, Gislaine Zorzin Gerim, para falarmos sobre transporte de produtos químicos. E você que está aí do outro lado também pode pegar carona com a gente e mandando sugestão de temas, convidados, perguntas. E para você que está acompanhando pelo YouTube, presta atenção, já deixou seu like aí, já se inscreveu no nosso canal? Quem está me escutando pelas plataformas de áudio, é só clicar no link aí na descrição e deixar mensagem, sugestão, e a gente fica combinado assim, tá bom? Gislaine, olha só, gente, ela é formada em psicologia, administração de negócios, comunicação visual e logística. Tô passada, mas muito feliz de você ter aceito o nosso convite Ai, muito e ter mais obrigada. uma mulher aqui na minha boleia, né? Que é sempre bom Que ver uma bom. mulher se destacando no transporte, né? Verdade. Bem-vinda. Obrigada, Sula. Obrigada pelo convite. É uma delícia estar aqui com você hoje, porque você faz parte, assim, da minha vida, da minha É. história. Então, eu fiquei muito feliz de receber esse Então convite agora hoje. já vou até mudar a primeira pergunta, de como que eu faço parte da sua história? Eu sou neta de caminhoneiro, Hum. filha de caminhoneiro. Então, Uau, que assim, eu lindo. cresci Ouvindo, nesse meio, você foi cresci no obrigada a ouvir Sula transporte. Miranda. Tinha que aprender a cantar minhas músicas, nem que não gostasse. Tinha que cantar, não tem Que jeito. legal, que bom. E aí, com toda essa formação que eu falei aí, Uhum. como é que você decidiu? Porque isso acredito que seja uma decisão. Você Assim, poderia pegar outros caminhos. poderia, mas eu cresci em caminhão, cresci em transportadora. Hum. Então, a minha infância toda foi essa e eu não me senti, assim, tendo que fazer uma escolha. Eu escolhi estudar para Você poder foi escolhida. trabalhar isso, Hã. para poder seguir a empresa da família, Que na né, a Zorzi é uma verdade, empresa pelo que você está familiar. falando, filha de caminhoneiro, Isso. então o caminhoneiro virou uma transportadora, é Virou uma isso? transportadora. Meu pai, né, Uhum. começou com meu avô com um caminhão, que a gente tem até hoje esse caminhão. Ai, que bom. É. Qual que é? É um ai, meu Deus, Agora deu branco, depois a deu. gente Mas fala. eu vou lembrar, eu vou Depois a gente lembrar. Meu fala. pai tá reformando, eu tenho foto, eu vou te mostrar. Tá. E começou com esse caminhão, e aí meu avô faleceu em 74, acho que foi, 75. Meu pai veio para São Paulo para vender esse caminhão e Por que voltar que para Americana, que a gente morava em ia vender o Americana. caminhão e ia sair da estrada? É. Será? Não ia Acho que não, né, aguentar. porque ele também adorava. É, e aí ele veio vender o Ele caminhão. veio e aí tinha muitas oportunidades aqui em São Paulo, estava tudo acontecendo, e ele falou: "Vou ficar 1 ano para tentar", mas só que aí começou a virar uma transportadora mesmo. Do E primeiro virou uma caminhãozinho veio transportadora. 2, E 3 e aí foi foi. indo, e aí foi. E aí foi. E aí em 98 Você já ele era nascida? eu nasci em 75. Hum, Eu nasci bem na o meu avô começou em 70. tá. Mas ele Então, começou assim, não era mas digo, quando transportadora, mas começou a transportadora, eu já era você nascida. já tinha acabado de Tinha nascer. acabado de nascer. É. Ou seja, praticamente nasceu É. na boleia ou lá Sim. no departamento, eu falo, no almoxarifado, Isso. A né. gente assim, o meu pai eu lembro que vinha almoçar em casa com o caminhão, ele deixava o caminhão parado na porta de Ai, que casa, delícia. e naquela época, né, ficava tudo aberto e tudo, e meu irmão ficava sentado no caminhão fingindo Que que estava era dirigindo. caminhoneiro, Te levou para e a a escola gente de caminhão? ficava várias Ai, vezes, que delícia. E aí várias ela vezes. ficava bem É. exibidinha na escola, né. Lógico, e Eu e e chego meu de pai foi buscar caminhão. meus filhos na escola uma vez também de cavalo, eu falei: "Eu quero que meus filhos tenham essa experiência". É a melhor coisa do mundo no dia É. que olha, quem nunca teve o privilégio
de estar numa boleia e andar, gente, é a melhor Sim, coisa do mundo, aquela sensação de poder, você tá lá em cima sim. vendo tudo, né, é Ah, é muito uma bom. maravilha, nossa, assim, a gente que gosta do caminhão, né, eu adoro caminhão. Então, assim, eu falo, o barulho do diesel, ele me emociona, porque, me remete a só coisas boas, sabe, da Você minha tem boas infância. recordações Só da sua boas infância. Você viajava com recordações. seu pai? Não viajava, mas andava, eu fazia viagens curtas, Tá. assim, eu lembro que ele ia buscar tijolo em Jundiaí, Hum, tinha muitas olarias lá, e ele me levava às vezes junto. hum. Porque eu era, Então assim, chegou a fazer uma viagem, fazia viagens fazia. curtas, né, Uhum. não longas, assim, de dormir fora não, mas curtas para fazer entrega com ele, eu ia sim. Tá. Naquela época, você já, lidava com essa coisa da carga perigosa, não? Não, naquela época era materiais de construção, Tá, e e daí aí vocês começou, migraram. na verdade a gente começou a atender a AkzoNobel, quando ela veio para o Brasil, e com tintas, Hum, tintas em geral. Depois começamos com tinta automotiva, e aí como esse tipo de carga exige uma série de documentações e uma série de especialidades, assim, para você poder trabalhar, né, precisa ter motorista especialista com o curso MOP, isso. precisa ter várias, a legislação Exigências, né, atender, então, aí a gente focou no químico, e aí fomos então vamos lá. direto para o químico. Vamos para quem ainda não conhece, né, vamos do ponto zero, o que é uma carga perigosa, né? Uma Pra carga, uma carga química e perigosa, eu falo, É né, porque química e perigosa que é, fala. Hã, química e ou e perigosa, ou, porque ela tá, pode ser química e não ser perigosa, mas ela pode ser perigosa e sim, uma carga inflamável é sim, perigosa, uma sim. carga, corrosiva é perigosa. Todas essas cargas que as pessoas, quando veem caminhão na rua com aquelas plaquinhas, Hum, com o número da ONU, e hum, às vezes tem uma caveirinha, às vezes tem um sim, peixinho, então sim. tem produto químico ali dentro. Tá, e quais são os riscos de transportar esses produtos perigosos, vamos dizer assim? Eu acho que o maior risco é o ambiental, né? É o Tá. ambiental. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem problema com roubo de carga, mas acho que o químico ainda, o químico que a gente faz, assim, não é tão visado, porque a gente trabalha com uma linha de cloro, uma É, linha na de verdade, quando, ácidos. o que é o diesel é visado, né, Isso, essa carga sim, o sim, diesel mas sim, aí mas no a caso de linha que a gente tintas. atende não tem muito mercado, vamos Tá, dizer mas aí tem que assim. ter Tem que cuidados. ter o cuidado extremo, a gente está sem acidente há mais de 20 anos, Uau, que graças a delícia Deus. isso, É, parabéns, que bacana. derramamentos, essas coisas não, graças a Deus a gente não tem. Então você tem que investir no colaborador, o motorista tem que ter um bom treinamento, ele tem que ter segurança, a gente tem que o gerenciamento de risco que acompanha eles o dia inteiro, a gente tem horários limitados para rodar, né, cumprir a lei do motorista, que é tão difícil. Quando eu vou viajar e vejo o caminhão rodando de madrugada, eu fico tão triste, porque os motoristas, eles precisam descansar. Descansar. É Em fundamental, eu qualquer e na acho. verdade transportando qualquer coisa, Qualquer porém coisa. no caso de cargas perigosas, É, né, existe uma classificação, tipo, isso porque perigoso é perigoso, mas enfim, sim. mais perigoso, menos perigoso, existe Tem isso? uma classificação, a ONU tem uma classificação e eu Hum, acho que são 7 ou 8 subtipos hum, que dividem as cargas perigosas. E aí tá. ali tem, mas não é mais perigoso ou menos perigoso, é a forma que você vai tratar se acontecer algum acidente com aquela carga. Ah, entendi. Então, se tiver um acidente, alguma coisa, quais são que tipo de Qual o socorro, procedimento que tem que ter isso, de imediato? de segurança para atender aquela carga. Tá. Agora, Porque nesse caso, por exemplo, que você falou, tem várias categorias. uhum, Esses produtos, por exemplo, você que transporta, ele tem que ser identificado? tem Eu que ser consigo, por identificado. exemplo, claro, quem é do segmento vai entender. Uhum, Então, quando eu tiver eu tô com tinta, eu consigo identificar que é tinta. Eu tô sim. com diesel, eu sei que é diesel. É, Quais são tem os aquele outros produtos? código, entendeu? Todos têm um código. E se você vir um caminhão com a plaquinha laranja sem número nenhum, significa que tem diversos produtos lá dentro, que são compatíveis, né? Sim. Porque precisa ter compatibilidade. Às Hum. vezes você tem que carregar carga que não é compatível, então você usa um cofre de carga dentro do caminhão, com aquela carga que não pode misturar com a outra, e tem carga que você não pode misturar de jeito nenhum, que nem o cloro, por exemplo, você não pode colocar nada no Nada. mesmo, nada, absolutamente nada. Então é cloro, é só o cloro.
Só, no caso, É. que é único, é só o cloro ou tem mais alguma? Ah, deve ter Muitos, muitos, né? Por Muitos. exemplo, tem vários ácidos que a gente carrega, que aí tem um kit especial que o motorista leva dentro do caminhão, porque se vazar aquele ácido, ele tem que tomar uma injeção na hora. Gente, é É muito muita curioso coisa. isso, porque, né, eu conheço um pouco, mas quando a gente pega uma pessoa especialista, né, como você, que conhece mais a fundo, aí eu começo a viajar aqui na cabeça, pensando assim, gente, eu não pensei, por exemplo, a gente, mulher, a gente usa Uhum. acetona. Como é que transporta Sim. acetona? Nossa, complicadíssima a Como é que acetona. transporta o alvejante? Agora você Isso. foi falando, você falou ácido, eu falei, caramba, né? Tem gente. E É. tem o ácido da indústria farmacêutica, tem o ácido Uhum. da indústria, enfim. E o produto químico, ele vai em praticamente tudo, né, Sula? Sim. Tudo que existe tem produto químico, então, e a gente atende as indústrias, então eu faço entrega Nossa, é uma para as infinidade, assim, indústrias, eu acho isso, que uma não dá para infinidade. conseguir. Classificar, né? Classificar, porque É. só nesses, vai, 5 minutinhos aqui de conversa, você falando aí, eu São comecei a resinas, pensar em tudo do meu dia a dia que poderia Olha, ser para perigoso. você ver, foi esse ano a gente Que começou a atender loucura. um cliente Hum, que ele fabrica as latinhas de refrigerante, cerveja, sabe aquela latinha sim. de alumínio? Hum. E ele usa um ácido para fazer aquilo. Eu nunca imaginei. Na hora, acho que é da pintura, não sei, eu faço armazenagem também de Sim. químico, e eu faço armazenagem para eles desse ácido, que é um ácido super perigoso, ácido fluorídrico chama. Gente, Então, assim, ele é realmente o usado em universo tudo. da estrada é uma loucura, É, porque toda a nossa vida gira em mesmo, todos os sim, dias, em tudo que a gente faz, né? Se sim, você pensar, é. você começou a falar, eu comecei a pensar uma infinidade. Falei, nossa, mas o que que mais é? Eu tentando, né, Uhum. aqui sozinha, imaginar. Ou seja, acho que a gente passaria aqui 2, 3, 10, Nossa, 20 programas, sei lá é, quantos, para classificar sim. todas as cargas perigosas, não E é Sula, isso? você vê a importância do caminhoneiro, que as pessoas eles são marginalizados Sem muitas noção, né, vezes, às você vezes sem entende? noção. Eu fico assim, com a pandemia, eu acho que mostrou a importância do transporte de cargas, né, não só do químico, mas, né, em geral, que assim, as pessoas falavam: "Obrigada, os médicos", com certeza, nossa, muito obrigada, mas se o respirador não chegar no hospital, não adianta ter O médico médico. não pode trabalhar, né, não Então, consegue olha, trabalhar e salvar uma vida. eu tenho muito orgulho, assim, da nossa Eu equipe, até também no tenho, no da primeiro da ano de de fazer pandemia, parte dessa sim, dessa comunidade, vamos chamar porque a assim, desse gente, segmento. ajuda a sociedade de todas as formas, Sim, né, sem dúvida. indiretamente e diretamente, porque, a gente atende a sociedade indiretamente com vários produtos e, por exemplo, no caso do cloro que eu entrego para a estação de tratamento de água, é direto, se não É entregar, não vida, é vida, é vida, exato. né. Tem uma operação que a gente faz que aí não é de químico, mas é para Enel. Então, quer dizer, é abastecimento de energia. Eu fico tão Nossa, contente de cada coisa que você contribuir. fala, aí eu começo: É. "Tá bom, é na água, é verdade, tem que ir mesmo, né, porque senão". Aí agora ela fala: "Energia", como assim, gente? Quando que tem na de químico na energia? Tem Olha os isso. geradores que tem óleo dentro, aqueles geradores que ficam, sabe, em Sim, rede é de verdade, energia, gente, e tem que ser presta transportado com um atenção. caminhão adequado para fazer esse tipo de transporte. Olha que Então, assim, universo. é um universo gigantesco mesmo. Agora, existe uma estatística de acidentes de produtos perigosos aqui no Brasil? Não. Existe, É? existe e vem diminuindo, graças a Graças a Deus. Deus, É, ufa, né? porque os transportadores, na maioria que transportam esse tipo de carga, como a exigência é grande, então todo mundo vai se especializando e todo mundo vai, assim, cada vez mais cumprindo a legislação. A gente tem mais de 400 normas, resoluções e requisitos que a gente Uhum. tem que seguir de legislação para Então, transportar. já que você tocou nesse assunto, vamos entrar nele, né? Uhum, Quai tem muitas regras. Primeiro, para mais você de 400. ser um caminhoneiro que vai transportar o produto perigoso químico, quais são as Isso. Um exigências? motorista, né, que vai transportar, a primeira coisa que ele tem que ter é o MOP, O que é o MOP. curso Mudou de de nome há pouco tempo, é isso? movimentação e operação de produtos perigosos. Tá, e aí Antes acho que era MOP, né, acho que era produtos especiais, ah, tá. mas
É. Continua É a sendo mesma coisa. Eu sim, já sim. fiz esse curso quando teve lá na empresa. Você é uma A gente caminhoneira? faz sou disfarçada, sou uma Sula Miranda Ah, disfarçada. é, né. Vai para o pátio, todo mundo gente, eu fiquei sabendo que quando ela vai para o pátio, todo mundo chama de Sula Já Miranda. Sula Miranda, É a minhas versão amigas já loira, linda, loira, magra e alta, maravilhosa. E nesse caso, além do MOP, o que mais eu preciso ter para me qualificar uhum. para poder transportar esse tipo de carga? Então, o motorista que chega na empresa para fazer uma entrevista, se ele tiver a CNH profissional e o MOP, ele já está apto para entrar na empresa. Daí ele vai fazer todos os cursos específicos dos Daquele produtos que a gente que você transporta. transporta, Isso. sim. Fora a direção defensiva. Nossa, a gente Sim. faz curso assim o ano inteiro. Quase todo final de semana tem Então, treinamento. por exemplo, eu agora estou migrando para a categoria E e eu vou lá procurar emprego na sua empresa. Isso. Isso. Eu falei para Queremos, é. motorista. Tem, depois a gente vai falar sobre isso. E a base é ter o MOP e a minha Isso. habilitação categoria E, E provavelmente. ou D, né? Porque a gente tem Pode bastante ser, truque tem o também. truque Tem, na cargas perigosas também tem. A gente tem tem o truque. desde van. Ah, é? Porque às vezes você precisa entregar coisa pequenininha no Mas eu centro da tenho, cidade. independente de ser C, D ou E, eu tenho que ter O MOP. e ser preparada depois com cursos Sim. específicos de cada empresa Isso. para aquele tipo de produto, para aquele Isso. tipo de carga. Porque no caso de uma emergência, com esse ácido, por exemplo, você precisa ter um treinamento para fazer o primeiro atendimento caso, sei lá, E caso tem uma roupa específica, inclusive, né? Por exemplo, tem. ele não pode, eu vou viajar, como Isso. a grande Ele anda maioria com que a gente vê kit. de chinelo. Não pode. Quer dizer, já não pode dirigir de É. chinelo, mas enfim, a gente, né? É. E aí eu vou estar de tênis, eu vou estar. Eu tenho uma bota especial, uma roupa Tem uma série de especial, tem EPIs, roupas que isso. também são por conta de incêndio, e ele Isso. tem que usar aquela. Se ele for atender emergência, ele tem um kit dentro do caminhão com todas essas. Tem esse macacão, tem várias coisas. Dependendo do que ele está transportando, ele leva um kit de acordo com aquele produto para poder atender em caso de emergência. A gente não tem usado, ainda bem. Tem alguma Mas tem estrada que aqui ter. no Brasil que, tipo assim, nessa estrada, não sei o que acontece, e ali tem um índice grande de acidente de cargas perigosas? Olha, aqui, vou falar pelas que a gente roda, né? Mas essa que vai para o Sul, a Regis, Hum, eu acho que é que tem mais aqui no Sudeste, né? Agora, no resto do país deve ter muitas outras, porque a gente tem as melhores estradas aqui, né? sim. E quando sai daqui é muito Se triste. aqui já É. acontece, né, A em gente tem uma outros. linha que vai para Rondônia, por exemplo, mas olha, para você ter uma ideia, como a gente tem que sempre olhar com otimismo, né? As coisas. O meu pai, quando era caminhoneiro, ele fez uma viagem para Rondônia que durou 1 mês para ir e voltar. Hoje a gente manda cloro para Rondônia. Então ele sai de Cubatão, vai para Rondônia, faz várias entregas, É. faz várias entregas e volta para Cubatão. Às vezes 10, 15 dias ele faz. Então quer dizer, as coisas melhoraram, evoluíram. Lógico, Sim. hoje a gente tem os caminhões automáticos, né? Tudo Melhorou. melhorou tudo. Tem mais condições. Meu pai conta que quando ele foi, acho que foi em 78, por aí, 79, não tinha nem onde comer na Mas estrada. se hoje em dia, ainda para uma distância como essa, É. e estados como lá no norte, normalmente, né, Uhum. nordeste, algumas coisas, não, as estradas que fazem a ligação das capitais, ok, entre aspas, né, porque não é tudo que é tão bonitinho assim, Sim. tão certinho, mas ainda tem um pouquinho mais de estrutura, posto de não sei quanto. Mas Sim. quando você pega mesmo para uma distância muito longa É. e que você vai cada vez mais para o interior, Vai ficando cada vez pior. quilômetros e quilômetros sem um posto e tudo. E aí até num problema desse, um acidente com uma carga perigosa, até o socorro fica mais complicado. Fica, com certeza. E as pernoites, né, Sula? Porque o motorista que está carregando uma carga Não pode perigosa, dormir. ele pode dormir em postos que o nosso gerenciamento de risco, por exemplo, já fala: ó, você vai sair daqui, você vai parar aqui, vai fazer sua pernoite Já aqui. tem toda uma logística, Porque um tem posto que não tem planejamento estrutura. E para assim, para receber. receber um caminhão com uma carga, né? Ele não pode parar em qualquer lugar. Então tem que ser toda Sim. programada. A Tem que ser viagem tudo não dá para. programado, tudo roteirizado. Por mais que, não, mas a gente faz uma programação, mas no caso de um imprevisto,
Então, é complicado, Como né. funciona Vamos isso? supor, se furou o pneu e ele vai ter que pernoitar em outro lugar Hã, fora daquele que estava que foi combinado. o Ele tem que especificado. ligar para a empresa, entrar em contato com a empresa pelo rastreador mesmo, avisar o que aconteceu, aí ele vai ser socorrido, né, o gerenciamento de risco vai garantir que ele receba lá o socorro, numa quebra, e já vai ver onde ele vai pernoitar num lugar mais próximo dali, porque a gente tem a lei do motorista que eu insisto em falar sempre que tem que atender, deixar o motorista dormir 11 horas para pegar o caminhão no dia seguinte. As pessoas têm que respeitar o caminhoneiro, né? Ele é E fundamental, não até adianta você ter muitas o melhor vezes o caminhão. próprio profissional se respeitar. Sim. Respeitar esses limites, porque às vezes na ansiedade não, uma necessidade financeira, Uhum. ansiedade, N outras É, coisas, né, que a gente sabe que acontece, e desse profissional mesmo não está, cuidando disso, se sim. preocupando com ele mesmo. Não, então: "Ah, eu dou conta, vou chegar", É, né. não, deixa que eu vou, não tô cansado. Não é que você não tá cansado, né? Você tá. E assim, hoje em dia a gente tem o problema que nem eu gostaria de pagar um salário 3 vezes maior do que eu pago, do que é o piso do caminhoneiro, porque merece. Merece, a gente sabe que merece. Mas a gente não consegue fazer isso. Então você paga o piso, e aí o piso não é um valor tão alto, então eles querem fazer horas extras e você não pode deixar fazer hora extra todo dia e no máximo 2 horas por dia. Então a gente tem que seguir tudo isso e aí deixar a pessoa trabalhar contente, deixar a pessoa trabalhar, eh, tranquila, com a família sabendo que ele vai voltar para casa em segurança, Uhum. né, e a gente vai recompensando da forma que a gente consegue ali dentro do que a gente tem combinado com os nossos clientes. Sim. E o que que um motorista que transporta carga perigosa precisa saber? Assim, eu vou trabalhar com isso, então eu Uhum. tenho que estar consciente de quê? Ele tem que estar consciente que ele vai ter que seguir muitas regras. Olha, esses dias eu conversei com esse funcionário nosso, e ele falou: "Olha, eu tô numa empresa aqui, mas eu quero sair e voltar, porque aqui parece um quartel-general". Aí eu falei: "Mas aqui também parece um quartel-general". É É. que, como nós somos menores, a gente tem um contato muito próximo com a nossa equipe de operação. Então a Hum. gente conhece família, conhece os motoristas. Agora que a gente está crescendo, vai ficando um pouco mais Mas difícil, me mas explica conhece. melhor, por exemplo, o que que ele quis dizer com isso, né. Então, Claro, porque eram eles querem, regras olha. mais rígidas, mas quais são, Sim. vamos dizer, essa con hoje se você eu quero trabalhar na sua empresa e você precisa você vai me entrevistar, Você vai ter, olha, você e vai você ter que vai ter saber que você vai ter câmera dentro do caminhão, tá. você vai saber que você não vai poder passar de 80 por hora, porque se você passar vai ficar um negócio super chato apitando, e se você não baixar a velocidade, você vai Vai me bloquear, deixar louca e daqui a a pouco. hora que você chegar na empresa, você vai tomar uma advertência formal, porque é muito importante esse negócio da hoje a gente tem um sistema de telemetria nos caminhões, Sim. então assim, chega no fim do dia, olha, por que que é tal horas aqui teve uma freada brusca, o que que aconteceu? Vamos conversar sobre isso? Entendeu? A gente fica Eu muito, estava com muito de sono. perto. Então, se estava com sono não pode. A parte, por exemplo, a É. gente faz o bafômetro todo dia em todo mundo antes de sair da E os empresa. exames toxicológicos todos em dia. Isso, Eu sim, sem um dúvida. prazo de pelo 90 dias? Não, como quanto O o bafômetro é o feito o toxicológico? toxicológico tem o prazo da legislação que eu não me Sim, recordo acho que é agora, por volta de 90 dias, mas é. eles fazem tudo certinho, fazem o ASO certinho, a gente deixa à disposição, por exemplo, um aparelho de medir a pressão arterial para quem quiser medir antes Hum. de sair para trabalhar, porque você tem que saber que você tá bem para dirigir, né, então não adianta isso que você falou: "Ah não, mas eu tô bem, eu consigo", não, não dá, se Não, não dá é tão é, importante isso, porque eu vou te falar, eu faço Rio-São Paulo muito, e até em função de vir gravar o uhum, programa, o podcast e tudo, e dormi, estava descansada. E às vezes até o ritmo da estrada te dá sono. sim. Esses dias eu tive que normalmente eu paro uma vez para tomar um café e uma vez para abastecer quando eu cruzo Rio-São Uhum. Paulo por causa do preço da É. gasolina, para Isso. poder ficar mais barato, né. Eu já faço a viagem programada É, também, porque eu fiz o meu curso gente, é isso né. Eu mesmo, fiz tá o curso na certo. Alphabet, eu sei fazer as coisas bonitinho. Menina, eu tive que dar a terceira parada
Porque eu dei uma piscada dura assim, falei: "Meu Deus, como assim?". É, Eu descansei, eu dormi bem, eu saí, literalmente, acordei 7 horas da manhã, 8h30 estava pegando a estrada, ou seja, tinha descansado. sim. E mesmo descansada, é o que às vezes ou o calor, ou o ritmo que o trânsito tá, né, É o que você pode falou, a acontecer de você ter responsabilidade, né, sonolência, do né. motorista. Porque a gente fala isso, se você tá na sua jornada ainda, mas você tá com sono, para Tá, antes, e o que que acontece? Eu né. eu 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 sou cheia de regra lá, né, o quartel. É o quartel, Tem um monte de de regra. quartelzorzinho. E me deu sono. Liga para o gerenciamento de E risco, eu vou avisa que eu parar. não vou conseguir Não, chegar vou lá no parar, posto que você quer que vou eu ter que parar pare. em outro posto. Ah, Aí tá. eles vão pegar E aí ou uma vocês pousada ou respeitam isso. sim, tem que Sim, claro. É, por isso sim. que E às os vezes a pessoa clientes também, Sula? o motorista fala: "Não, eu não quero", vamos dizer, até por receio, vamos dizer Sim, assim, de não falar: vou Vou querer. falhar, Não, não vou cumprir, foi combinado de eu parar na cidade tal, dormir no posto é. tal, e agora eu vou ligar e vou falar que eu tô com sono?". Ah, mas a gente sabe que não é assim, Sim, né. sim, E é. e e, assim, os próprios clientes de químico, eles sabem também, então não é aquela coisa: "Ai, tem que entregar ontem", não tem isso daí no químico, sabe, quase. Nos Ah, nossos clientes, pelo menos, não tem. Se uhum. a gente ligar para um cliente e falar: "Olha, o motorista tá indo fazer a entrega, só que ele, sei lá, deu um problema, tá passando mal, tá cansado", ele vai parar para entregar só amanhã cedo, tudo bem? "Ah, a gente vai ligar lá", então tem esse relacionamento de todo mundo entender, porque, o custo de você evitar um acidente, né, É uma vida. é uma vida e, assim, é um negócio que não tem preço, Sim, né, você não tem como medir isso. não. Então todos esses 20 anos, quanto que a gente deixou de gastar, assim, falando na empresa, e quantas vidas a gente Poupou. poupou não tendo acidentes, né. Agora em cima do que você falou, né, que nesse segmento você tem, vamos dizer, uma tranquilidade maior, por exemplo, quanto ao prazo para entregar a carga, Uhum. é isso. Então É. não existe Tem uma imposição, um limite, tem tipo, prazo, tem que nem a gente faz, por um exemplo, prazo máximo. abastecimento a gente faz abastecimento de navio, a outra coisa que isso daí também, quando eu comecei a fazer, eu falei: "Nossa, não imaginava". Dentro do navio, para ele funcionar, precisa de um monte de produto químico, e a gente armazena e entrega em navio que faz cruzeiro e em navio de carga, cargueiro também. Então aí não pode perder, porque o navio atracou no porto, tem um horário. Só que é no Porto de Santos geralmente, está aqui perto, então dá tudo E tem certo. algum produto que é curiosidade minha mesmo, é que tem, por exemplo, o produto tem validade, ele tem que chegar em "X" tempo, não por conta disso, de que o navio vai sair, por Uhum. conta do próprio produto não poder ficar "X" tempo ali Eu nesse sei que na transporte. indústria farmacêutica tem. Eu não Ah, tenho nenhum produto sim. que tenha essa característica, mas eu Uhum. sei que na indústria farmacêutica tem. Porque meu marido trabalha em indústria farmacêutica e uma vez ele estava me falando Ah. que é um produto, assim, Gente, é muito tem que complexo, né, porque a gente não faz só um papo, assim, com uma pessoa como você, tão esclarecedor, para a gente ter noção desse universo que a é, gente é vive, imenso. né. Por exemplo, no caso de um acidente, existe também um tempo de comunicar, de socorrer, de agir? Tem. Tem, A gente tem todo um cronograma de para cada ação. produto. Então, assim, na verdade, de acidente, né, porque quem que vai chamar primeiro? Então, primeiro aciona a polícia, depois a Zorzin, depois a empresa, que a gente tem uma empresa que faz esses atendimentos de emergência. Hum. Então tem toda uma sequência de atendimento para que aquilo Num seja caso mais grave, vamos dizer, polícia, ambulância, enfim, não sei. isso. Polícia, primeira coisa, né, Que se a tiver polícia visto mesmo já toma ambulância providência isso, do socorro da estrada, do isso. que está mais Ao próximo e do que mesmo é mais tempo já conveniente. liga pra gente e a gente já vai acionando o pessoal de apoio à emergência, Tá, agora eu quero né. saber um pouco sobre os EPIs. Primeiro falar, né, para quem Uhum. está aí ouvindo a gente que não é do ramo, Sim, o que é o EPI e para que serve o EPI, como que ele isso. funciona. Fundamental, né. O EPI é o equipamento de proteção individual. Então, também, para cada tipo de produto, você tem um EPI para usar. Então, os gases você tem que ter máscara, além de óculos, luva, capacete e bota, que são, assim, de praxe, né, para transportar qualquer coisa, você tem que ter óculos, luva, capacete e bota de bico de aço. Hum, Aí vão entrando os outros.
um macacão diferenciado, uma bota diferenciada, se for para atender uma emergência química, aquela bota de borracha, uma luva de borracha. Tem um kit enorme, assim, com até as coisas para você sinalizar e isolar a área, ficam dentro desse kit, porque não vai ser a polícia que vai isolar, né? O motorista, vamos Tá, supor, um mas e tombamento, se o motorista se machucou aí vai e ter que chegar alguém para. como que é esse alguém vai comunicar o acidente, Aí vai. e aí às vezes na verdade tem que ser então a polícia mesmo, né, É, porque é um é órgão. que hoje em dia, né, Sula, a gente tem câmera e eles ficam monitorados o tempo inteirinho que tá dirigindo. Então, qualquer coisa que sai da rota, o gerenciamento de risco já sabe que não tá certo aquilo. E aí já começa os Ou seja, acionamentos. quem trabalha ali na tela É muito tem que importante. estar muito ligado, né, não dá Sim, para cochilar não, não. não pode Tá numa cochilar porque estrada, parou de repente, o que que aconteceu? Não estava previsto para parar ali. Abriu a porta do caminhão, já aciona um alarme lá pra gente, pro gerenciamento de risco. Então, assim, antigamente acho que era mais difícil, né, esse tipo eu de acabei de situação. pensar nisso, eu É. falei: "Tá, e aí no tempo do pai como é que fazia?", Nossa, aí acho que era né. O só pai o pai não Jesus. chegou a transportar produto químico, chegou, Transportou, transportou? transportou, mas É? acho que nunca teve nenhum acidente também, Olha a assim. intimidade, o pai. É, o pai, seu Toninho. Seu Toninho, beijo para o senhor carinhoso, né, que formou essa filha linda aí, uma mulher maravilhosa fazendo diferença na estrada, né. Que Obrigada. lindo, que lindo. Então, na verdade, claro, no tempo dele, talvez ele não sofria mais, porque não tinha toda essa Ai, tecnologia com embarcada para certeza. dar esse apoio, É. E a né. gente não tinha também a legislação, né, você Sim. transportava, eu lembro, transportava as tintas como qualquer outra coisa, não tinha nada específico. Aí, de repente, e a gente tem o SASMAC, né, que é um sistema de gestão de qualidade de meio ambiente, Hum, voltado para o transporte, para a indústria química. Então, a partir de 2014, que acho que foi 2004 ou 2014, agora hum, não lembro, não sou muito boa de datas. hum. Mas a partir da implantação do SASMAC e das indústrias começarem a exigir dos transportadores que eles fossem também auditados e certificados pelo SASMAC, Uhum. os acidentes com químico caíram muito, assim, e vem caindo ano a ano. E você acha que por quê? Por conta de se começar a se cumprir as regras? Sim, é. Tem que, né, que nem, não existe nenhuma legislação que fala: "Você não pode rodar à noite". Mas, por exemplo, na Zorzin é assim, das 6 da manhã às 10 da noite. Não vai rodar mais. "Ah, mas eu comecei a trabalhar às 2 da tarde, eu posso ir até meia-noite?". Não. Não, porque depois das 10 da noite, um acidente, tá tudo mais difícil, né, de você acionar. A Uhum, polícia uhum. tá difícil de você entrar em contato com a empresa. Então a gente tem esse De ver as condições do local, o que que foi isso, afetado, o que que não foi, é. principalmente produto químico que pode gerar Pode ter problemas, vazamento, exatamente, aí você perde a dimensão do que aqui qual foi a proporção, sim. vai ter que esperar o dia amanhecer para ver a proporção do que aquele vazamento causou, Exato. É né. bem complicado. Então a gente tem essa regra. Então, embora a gente rode menos do que outros transportadores, mas a Uhum. maioria dos transportadores de químico fazem A essa me regra. Porque é muita responsabilidade, né, Sula? Assim, é um risco enorme, todo dia. Por mais que você cerque todos os riscos, tem um risco Já ali. que você está falando em risco, hã, existe seguro para isso? Sim, seguro da carga e a gente tem um seguro ambiental E também. sim, por isso que eu perguntei É, que quais são os porque os riscos são 1000 vezes maiores em tanto isso. ambiental como da carga e enfim, ou seja, existe também, algo específico em termos de seguro para esse tipo de carga? Então, se eu pego algum produto diferente do que eu já estou acostumada a transportar, eu tenho que colocar no meu seguro, fazer um endosso, acho que Sei, chama, para dizer: "Olha, a partir como se de fosse um tal dia, adendo isso, eu vou do seu começar a transportar". O contrato. meu o meu, por exemplo, eu não transporto combustível no meu seguro de cargas. Hã. E Mas se se eu você for transportar, eu preciso incluir lá. E aí já vai mudar tudo, né, a forma, até o quanto valor, paga, o valor, tudo, é. até o valor. É, porque aí eles É. vão analisar o risco e ver o que que eu vou ter que pagar, né.
É, porque um acidente, aconteceu um problema ambiental, aí você é multa para tudo que é É lado, não é multa e isso? prisão, né. Eu É, vou presa, que eu tô no contrato social. Se se tiver um é, acidente gente. ambiental, vai os donos da transportadora podem ser presos, sim. Então por isso que é bom ficar E o 20 motorista anos, né, também. sem É, por isso, nossa. misericórdia, que loucura. Não, mas tem que ser, né, Mas porque tem, é tem que ser porque para importante. você, o próprio transportador ter, noção da sua responsabilidade. Sim, E você pode ser um bom negócio? Sim, mas é um bom negócio com muita responsabilidade e sim, literalmente, né, porque sim, você está envolvendo aí, além de vidas em todo sentido, sim, em né, todos em os todos os sentidos. sentidos. Você imagina tombar um caminhão de ácido num rio? Que Misericórdia. tragédia. Não, mulher, Não não quero pode. imaginar Não, isso, então, né. mas Pode assim, não. são coisas que É, que a gente tem que que pensar a gente que a gente eu e penso todo E dia isso, esse né, eu falo: "Olha, profissional, tem que". mais do que tudo, né, realmente a sua empresa, acredito, e as outras todas, de ter também um serviço de apoio para esse profissional, né, Uhum, psicológico, inclusive, porque a sim, pressão em cima dele é maior é até. maior, Ele sim. já está, É. né, o fato dele estar dirigindo um caminhão, Uhum, né, ele já sabe tudo o que implica. sim. Mas aí dirigindo um caminhão que pode num eventual acidente ter causas sem proporção, que É, perde então assim, é uma pressão, é sim, com né, então vocês certeza. têm um acompanhamento ali psicológico, A um gente faz, preparo. a gente tem umas reuniões que a gente chama, DSS, Diálogo Semanal de Segurança. Então, o RH reúne os motoristas, não todos, né, aqueles que estão naquela semana, e aí cada um fala do que viu na estrada de uma situação de perigo, uma situação de emergência, e aí é discutido isso. E a gente sempre fala, né, que nem a gente começou a instalar câmera nos caminhões e a gente achou que eles iam ficar bravos, porque eles não gostam. E não ficaram, porque começa a perceber que é uma preocupação com você também, né. Quem transporta esse tipo de carga, tem alguma remuneração diferenciada ou não? O motorista tem. Tem? Na minha empresa, eles têm 40% a mais no salário, que é periculosidade. Embora alguns produtos que eu transporto não sejam perigosos, mas a gente paga periculosidade para todos os motoristas. É uma consciência, né, É. questão de consciência É porque do não é uma coisa simples. simples, não é. "Ah, eu vou ali, vou Não levar esse ácido é. ali na esquina". Não é uma caixa de papelão, não que a caixa de papelão não seja importante, que é muito importante, Sim, mas o risco é infinitamente menor, né. sim. Agora você também tem um outro lado, né, como influenciadora aí no segmento Hum, dos transportes. Como é para você, mulher, porque acredito que, né, você está há um bom tempo, uhum. que foi um grande desafio, você ser mulher para lidar dentro desse segmento. É assim, eu comecei, como eu te falei, desde pequena dentro da transportadora, então o meu universo, é o que eu falo, assim, eu nunca senti um preconceito, assim, dentro do transporte, embora ele seja um setor super masculino, né, e Uhum. eu sei que tem muito mesmo, né. Principalmente o dia que eu vi a sua entrevista com a Suelen, eu falei: "Meu Deus, como faz?", que ela falou do Que penico. linda, Gente, né. E não, eu e falei: ela "Porque são não. coisas que a gente não E uma pensa". menina que poderia fazer outra coisa, ela é Sim. formada, né, em administração de É, empresas e é a é aquilo, né, foi é, criada ali com o pai, com o tio, com o irmão, com é. todo mundo ali, como que né, e o sonho, Sim. E eu achei porque legal que ela falou isso também, né, lindo. de preconceito, que ela não sofre isso, assim. É aquela coisa, É. o sofrer ela não sofre com isso, né. Com isso, com outras coisas ela É, sofre. por É. conta de mas, que né, que tem, que existe, Sim. mas que ela procura É o não. lugar que a gente se coloca, né, eu Não, e falo também sempre a isso. escolha que ela fez, eu quero, vou viver esse Sim. sonho, então não é isso que vai me impedir É. de nada, né. Algumas coisas, assim, acontecem, mas que nem resistência de funcionário dentro da empresa nunca houve, eu sempre fui super respeitada, assim, nunca senti menos, sabe, por ser mulher trabalhando Agora nessa já que a gente área. está falando de mulheres, no transporte de cargas perigosas, temos mulheres? Pouquíssimas. Por Na quê? no na Se você motoristas. e você acha por É. quê? Não, a gente não recebe currículo, Sula.
de mulher motorista. A gente abre vaga, só vem homem. Agora, eu estava te contando antes, né, da gente iniciar. Meninas, tem trabalho É, para a gente está vocês. pintando um caminhão Desde que ela de tem o rosa. mop e tudo mais. Isso. Gente, tem Caminhão novidade. novinho, Mercedes lindo. Hum. Vai ser rosa, todo bonito. Se Cadê? bobear, põe os Ó, gente, cílios. tem vaga. Vou fazer um comercial aqui. Gente, a Zorzinho tem vaga para Neira. caminhoneiras que Isso. queiram estar nesse mercado de trabalho, cargas perigosas e Perigosas. químicas, porém eles dão todo o suporte, eu fiz o comercial, hein? E- Eles dão todo o Obrigada. suporte para você, amada. Já entre em contato, manda seu currículo. Cadê essas mulheres Isso. lindas da estrada, Isso. né? A gente quer uma mulher bem, olha, de Maravilhosa, salto, de salto de no salto no asfalto. asfalto, isso. Você acha que elas pensam que existe talvez um preconceito, ou elas, de repente, por falta até de conhecimento, terem medo Eu acho que tem poucas mulheres com habilitação profissional, eu pra... acho. É. Você sabe Eu que eu já fiz o tive. curso na FABET e, para minha surpresa, eu não vou te dizer se todas, mas eu acho que quase todas tinham MOP. Olha Só que eu que não beleza. tinha. Ah, então tira o mop. Eu vou ter que tirar o Vou MOP, te levar gente. no Sesc Senat, você tira o Pois mop. é, vou ter que tirar o MOP, porque eu lembro né, da nossa... Foi uma turma pequena, porque foi a primeira, Aham. a primeira turma Mas de esse projeto é formação de maravilhoso, né? condutoras na FABET. Mandar um beijo para a Salete, para a FABET, que é um lugar incrível, né? Isso. E que tem aliás, são mulheres que administram e elas têm essa visão. Uhum. E eu fiquei muito impactada, porque eu fiquei pensando. Aí teve uma delas que eu conversei, que na verdade ela nem atuava ainda como. Ela estava ainda fazendo os cursos, apesar Sei. dela, tinha carteira, tinha tudo. E ela, eu tenho MOP. Eu falei, mas você tem MOP? Pra que você. Que ela ainda nem estava no mercado Aham. atuando, né? E ela falou, não, porque eu fiz o curso X e não sei o que, aí falaram do MOP, eu achei que eu tinha que fazer, ou se, ó, Sei. vou Olha que ligar interesse. vou ligar falar É. para ela Mas que. olha como a mulher é interessada, né? Não é? Muito. Quer dizer, ela não estava atuando, talvez fosse É. atuar na área administrativa, inclusive, mas ela se A gente preparou. já teve motoristas mulheres lá, pouquíssimas, que eu me lembre 2. Mas eu quero muito ter mais uma mulher dirigindo, porque a gente sabe que até o cuidado com o caminhão, o capricho, é diferente, sabe, Sula? Gente, É olha, diferente. quando vem mulher aqui, acho que É. os meninos ficam lá. Por que elas falam isso, gente? A gente tem que puxar a sardinha pro nosso Mas lado, apesar de saber que vocês são é. maravilhosos, que sem vocês o Brasil Isso, para. é verdade. Mas a gente quer também incentivar. Na verdade, o propósito aqui não é, né, Não falar é que um nós é melhor contra que o eles. outro, nada disso. Não. Pelo contrário, é incentivar as mulheres, porque É. eu tenho história também de caminhoneiras que a gente sabe que por que elas foram para a estrada? Porque às vezes o marido se acidentou, Uhum. o marido infelizmente faleceu e ela tinha prestação para pagar, ela tinha filho para sustentar, ela, né? Sim. E ela precisou ir para a estrada e se capacitou e foi. Então, até isso, né? Que mulheres às vezes que se veem nessa situação, e o que eu faço agora? Vou desfazer de tudo, vou vender. Meninas, é só você se capacitar. Tem empresas como a Zorzinha e também a da nossa amiga Joyce, que eu sei, Isso, a Joyce a Joyce Bessa. Bessa, que tem essa visão, e outras mulheres. Isso. Vocês fazem parte de um grupo Um de mulheres? grupo, Conta um pouquinho sim. desse trabalho. A gente tem um grupo de mulheres, o IT Mulheres, que chama Influenciadoras do Transporte, e a gente faz vários podcasts, a gente faz reuniões, a gente faz vários projetos voltados para discutir as mulheres dentro do TRC, né? Dentro do transporte rodoviário de cargas. A Ana Jarruge, inclusive, que é Sim, já a presidente também do CETSESC, minha queremos amiga trazê-la para também, um maravilhosa. dia Então, para ela tem estar o movimento Vez e conosco. Voz, que é para chamar as mulheres pro transporte, trazer as mulheres para o transporte. Semana passada, a Zorzin assinou um termo de apoiador desse projeto. Eu quero muito fazer parte dessa transformação, porque acho que cada um vai plantando uma sementinha. O mercado do transporte está muito deficiente de mão de obra. Não, e Então, lembrar que não é só estar no volante de um caminhão. O não. mercado de transporte, você pode citar aqui, quantas oportunidades tem, Sim, né? então dentro da parte administrativa tem muita também. A Zorzin, inclusive, tem mulher em quase todas as posições de gerência, são mulheres. Quase todas. Assim, E 90%. que entendem de transporte. Que entendem de transporte.
e aí briga com o motorista, dá bronca, conversa, não sei o quê, e vai. E eu acho que assim, não foi proposital, né, as mulheres foram vindo e foram tomando os postos dentro da Zorzin, e dá certo, assim, é Não tem essa ótimo. diferença, na verdade, né, desde que Não, você tenha, capacidade, é, exatamente, está capacitado para aquela função, exato. não importa É. se é homem, se é mulher, enfim. Hã, no seu dia a dia, né, como que é a sua rotina de trabalho como uma mulher do transporte? A minha é bem administrativa, né, então eu cuido da parte administrativa e financeira da empresa. Então a minha vida é bem triste, que eu fico pagando só boleto. A minha vida é isso. Fica pagando Hã. boleto, mas a gente já sabe que de E vez em quando ela sai lá da saio da salinha da para salinha, poder ir para o é. pátio, Ah, quando chega um caminhão novo, você não aguenta. eu quero dirigir, quero ver, quero eu adoro, é muito gostoso. Agora eles estão fazendo os automáticos, Sula, que deve ser uma maravilha para o motorista que pega todo dia, mas pra gente que gosta de dirigir, Então, isso né. deixa eu te agora é total curiosidade do Hã. seguinte, né, por exemplo, você não tem essa rotina de estar dirigindo um É. caminhão, mas você acompanha, na prática, que eu digo até testando e usando, esse avanço que a tecnologia trouxe para dentro né, A gente tem que conhecer tudo, é. você tem Sim. de você conhecer para você saber o equipamento Uhum. que o seu funcionário É. está E usando, na né. hora de a gente comprar o caminhão também, tem uma série de coisas que você tem que Se levar em consideração, por né. exemplo, O hoje você prioriza o quê? ar-condicionado, uma cama confortável, se é um caminhão para longas distâncias, tem que ter uma cama confortável, se não tiver, você compra o caminhão, já tira aquele banco e manda colocar uma cama boa. Um lugar tem que ser confortável, tem que ar-condicionado, direção hidráulica, isso daí não tem, né, não tem mais, Discussão. não tem, indiscutível. E agora todos os caminhões estão saindo automáticos. Sim, Agora tem os elétricos que, é. pra gente do diesel não, né, é excelente para o meio ambiente, legal, Uhum. mas tinha que ter um barulhinho, né, que não tem. Não tem, parece que tá desligado. Como assim, É. né? Cadê aquele É, é então, uma não, delícia a hora que vira a nossa, chave, é uma né, é uma delícia a delícia. hora que vira a É. chave. Então, assim, a gente tem que olhar toda essa parte de ergonomia, se é um caminhão que vai atender aquela operação, né, um caminhão que vai fazer distribuição não precisa, por exemplo, ter uma cama boa, porque não vai dormir dentro do caminhão, mas Tá, quando tem esses eventos, tipo uma Fenatran, uhum. lançamento de produtos e tudo mais, você tá antenadíssima, você A acompanha gente sempre tudo. participa. Sim. É, E é pra ficar, importante isso, né, sim, você principalmente nessa administração da empresa, para você exatamente saber o que você vai oferecer é. para o seu motorista e exatamente não errar a mão, porque às vezes é o que você falou: "Ah, eu comprei um caminhão e que ele não podia descansar direito", É, e enfim, não né. dá, né, você tem que pensar, porque a gente fala que o bem maior da transportadora são os motoristas, não é o caminhão não, porque não adianta você ter o melhor caminhão e você não ter uma pessoa, né, para dirigir. Então a pessoa tem que se sentir bem, tem que trabalhar feliz, tem que, sabe, chegar ali com orgulho de ser caminhoneiro, né, e vou para a estrada, eu quero isso. A gente tem um monte de motorista que quando não tem viagem eles ficam bravos. Você que é filha de caminhoneiro, eh, eu sou da época que passava de pai para filho e do filho para o neto e aí vai, né. Nossa. Você tem visto hoje que isso ainda existe e vai Ah. permanecer, ou cada dia menos o motorista hoje incentiva ou gostaria que esse filho estivesse ou não na estrada? O motorista, eu acho que eu vejo muito isso, que eles, assim, hoje o motorista não tem mais aquele sonho, porque antes É, era um sonho ser o motorista, era a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, era uma aventura, né, ser o motorista. Eu lembro que as pessoas queriam, isso. né, o "Que que você vai ser quando crescer?", "Vou ser Você motorista, vou que é ser caminhoneiro. caminhoneiro", porque era muito legal. Hoje não tem mais isso não, eu não vejo isso. E as empresas familiares, elas são a maior parte das transportadoras no Brasil, mas eu acho que a tendência é que isso vá diminuindo, porque a gente está se profissionalizando, né. Uhum. Antigamente era uma administração bem provinciana, bem,
bem caseira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que investir em tecnologia, a gente tem que investir numa administração que considere, né, os recursos humanos em primeiro lugar. Então, a tendência, eu acho que cada vez mais é que as transportadoras sejam mais profissionais. E a gente precisa de bons profissionais para poder também assumir esses caminhões que vêm com essas tecnologias embarcadas aí, que são cada vez Incrível, e maiores. dão suporte, né? Sim. É, a gente, vamos dizer, já passou, nesse caso, né, no dia de hoje, desse momento do Maio Amarelo, mas eu queria que você comentasse, né, Uhum, a importância dessa campanha que todos os anos acontece, uhum. com relação ao transporte de cargas perigosas. Isso. Ah, bom, é fundamental, né, assim, a gente faz, todo mês tem a cor do mês, né, e o Maio Amarelo para o transporte é fundamental, a gente faz sempre um evento lembrando disso, mas tem que ser uma coisa constante, né, Sula. O mês a gente É, a lembra e gente, tal, então, mas tem que ser você diário carrega, isso. vamos dizer, É, essa bandeira do Maio sim. Amarelo, na verdade é o maio, é o junho, é o É, julho. porque tem que ser a primeira coisa que tem que estar em foco é segurança. Não adianta, assim, não adianta você querer chegar, Não é entregar só em maio. antes, não é só em Não maio, é é o só em ano maio não, inteiro. gente. É. E a segurança tem que estar em primeiro lugar. E não é a segurança da carga, é a segurança do motorista, né? Uhum. Porque se ele estiver seguro, tá tudo seguro, tá tudo bem. Tá É. tudo correndo muito bem. E olha só, gente, a Gislaine é uma das coautoras do livro Experiências na Gestão para a Inovação do Transporte de Cargas Brasileira, é isso? É isso mesmo. Você é coautora. Isso, junto Você com a Joyce, com a com a Joyce, Ana, com a com a Ana. Priscila Zanetti. Sim. Você tem projeto para, de repente, ter um projeto solo? Ah, eu penso que acho que tem tanta coisa para contar, né? Essa experiência de vida no transporte tem tantas histórias, nossa, eu sempre falei que eu queria fazer um arquivo com os nomes das transportadoras, que, sabe, curiosidades, assim, histórias do meio, porque tem muita coisa, todo mundo que tem transporte, que trabalha com transporte, tem histórias muito boas para contar, né? Eu estou sendo assim muito privilegiada, né? Esse projeto nosso do podcast, porque eu vou te confessar que eu não pensei que eu ia amar tanto, né? Uhum, Eu sempre falei de estrada, sempre falei de transporte, graças a Deus tenho grandes amigos e tal. Mas é aquela coisa, na correria do dia a dia, a uhum. gente perde a oportunidade, às vezes, de saber um pouco mais, né? Então eu Sim. vou na tua empresa, visito, tomo um cafezinho, aquela correria, tirar foto e acabo não me aprofundando. E, o podcast ele está me dando essa condição, né, e Uhum. esse presente, porque é o que você falou, é muita história incrível. Eu acho que Sim. vai passar, sei lá, 100 anos e eu ainda vou estar trazendo gente que Com eu não história conheço a diferente. história. Acho que se eu É. for pegar, nem acho que eu preciso fazer um levantamento em produção. Quantas transportadoras tem no país para a gente ver quantos anos a gente vai durar aqui. Nossa, muitos! Fica E tranquila. contando história, né, só É, história boa. sim. Claro, tem as histórias das dificuldades, mas, são É. essas dificuldades, né, a história da Uhum. dificuldade do começo, a dificuldade de se reinventar depois de uma pandemia, depois de uma É. guerra, depois de não sei o quê, enfim, né, É um de desafio, né, readequar o mas negócio, mudar. Eu transportava, material de construção e vim para para o produtos químico, é. químicos, ou seja, né, é muita informação e muita história bacana para contar, então, com É. certeza acho que você vai ter que fazer vários Ah, livros. tem material, viu, para fazer, porque olha, tem muita história, tem muito assunto, né, o transporte tem muito assunto. E você já está preparando a nova geração para É, eu seguir? quero ver se os meus filhos e minha sobrinha, se eles o mais velho tá dizendo que tá com 14 anos agora, meu filho Sim. mais velho. Ele tá dizendo que quer ir. Tirei a carteira de Criou na trabalho boleia que nem dele. você? Então, mais ou menos assim, sabe, não foi hoje em dia, né, é a Não, geração do Uber agora, viu. é Eu não sei, eles verdade. parece que não tem muito interesse de dirigir. Eu, nossa, com Ah, 18 anos foi a primeira coisa que eu você faz o fiz. seguinte, toda semana você pega e envia
o nosso podcast para ele ouvir. Isso, vou fazer isso. Porque quando ele começar a ouvir essas histórias, né? Com certeza já ouviu as suas, do avô e das pessoas que estão em volta, mas é muita coisa incrível e fascinante, apaixonante, e aí não tem jeito. Depois que apaixonou, não tem como voltar mais para trás, né? Vai botar o pé na estrada, pelo menos no pátio da transportadora vai. Ah, vai. No pátio sempre vão, né? Eu levo. E eu tenho esperança que eles continuem, sim. Não quero que as Dorzinhas parem por aqui com a família, né? Não pode parar, né? Não. Sem caminhão, o Brasil para. É isso mesmo. É isso mesmo. Para de verdade. Que bom. Muito feliz, honrada de te receber, ter uma mulher tão vibrante, né, tão atuante como você, e sei que tem as pessoas que também abraçam essa causa. É muito bom, eu acho que é importantíssimo também mostrar, né, a boleia aqui é cor-de-rosa, mas a gente traz os meninos, porque a gente tem muita história bacana e muito amigo que a gente quer que sirva como uma referência, né? Porque eu acho que cada convidado meu aqui é uma referência no transporte para que a gente possa aprender sobre o tema e também as histórias de vida que são enriquecedoras, É isso sem mesmo. dúvida. A sua história não é diferente. Então, mais uma vez, beijo grande no pai, mandar beijo para a mãe também, para não ficar com ciúme. Pra dona Porque tinha Célia. mãe que falava assim pro caminhoneiro, sua mãe gosta de mim, né? Pelo amor de Deus. Claro. Porque tem umas que falam assim, ai, minha mãe morria de ciúme de você. Não, eu falei pra ela, Gente, mãe, que amanhã eu vou na Sula. Ela falou assim, não acredito! Tira foto em mim, manda. Ai, que bom, graças a Deus. Tá Ela vendo? não- Porque às vezes tem umas bravas, né? Que falam Não, assim, minha vai mãe- lá na Sula Miranda. Há pouco tempo eu tive uma história que eu tava na sala de maquiagem, fazendo a novela, e tinha uma maquiadora que ela me olhava meio assim, né? Aí um dia ela veio, ela falou, preciso contar pra você, morria de ciúmes de você. Porque meu marido era seu fã. Mas não é a rainha dos caminhoneiros. Não dá pra competir, E eu Sula. ficava com raiva de você, mas eu vi que você é legal, então agora eu gosto de você. Ufa! Ai, que gostoso tá aqui, Mas viu? você sabe que é muito legal, às vezes eu vejo essas histórias assim, eu falo, e a mãe? A mãe gosta? A mãe liberou para dar um abraço? Às vezes Opa. vem aqui alguém que já foi caminhoneiro e eu falo, a patroa liberou para poder tirar foto abraçada? Então, parabéns para essa família linda, que realmente Obrigada. você seja cada dia mais bem-sucedida e cuidando, né? Cuidando Sim, da gente, cuidando dos obrigada. nossos motoristas, cuidando de vidas e preservando também o nosso meio ambiente. Obrigada. Obrigada Quero pela te tua agradecer participação. muito, que para mim agora é mais um marco na minha vida. Conheci a Sula, Obrigada. a Sula Que bom. Miranda. E você é muito linda. Mas Tá? olha só, Parabéns, imagina, sucesso para obrigada. você, para o Pra seu nós. podcast, para os seus projetos. Amém. Eu adorei nosso papo. Nossa, estou Muito muito bom. honrada e muito feliz de estar aqui. Que bom, é Obrigada. recíproco. E ó, tem presente, olha. Você leva a minha Ai, que canequinha de lindo! lembrança na boleia da Sula para você Adorei. deixar lá. Mais uma para Nossa, sua adorei, história, para marcar adorei. sua presença na nossa história também. Obrigada. E fico esperando uma próxima oportunidade, porque vai ter assunto para contar, Com vai ter livro para certeza. lançar, vai É ter isso evento, mesmo. né? E Isso. vamos nos encontrar com certeza aí nos eventos, nos certeza. próximos quilômetros da vida. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Agradecer também você que está aí do outro lado por estar aqui comigo na minha boleia. Agradecer a Able Digital, Metrópole Filmes, a Gamito pelos meus acessórios lindos. E a gente vai ficando por aqui. A boleia da Sula de hoje, que é cada vez mais trazer o melhor para você. Não deixa de pegar carona com a gente em todas as plataformas digitais, lá no meu canal do YouTube, canal Sula Miranda. Se você quiser aí que a gente traga alguém, dá a sua sugestão, manda pra gente essa sugestão e a gente vai convidar essa pessoa para estar aqui contando histórias incríveis e maravilhosas. Beijo para vocês. Até semana que vem.